Gente, eu vim aqui hoje para responder as 5 perguntas. Essas 5 perguntas que a gente já tá com o quê? Com uns 2 meses que eu não faço, né? Que eu fiz só a previsão trimestral, mês passado, se eu não me engano, foi no começo desse mês. E agora eu tô fazendo aqui as 5 perguntas. Eu tirei 5 perguntas que de alguma forma as pessoas que fizeram, ela agrada ao todo. Então, assim, ela é são perguntas que, de certa forma, a gente direciona para o tarô. Já até coloquei aqui na tela a primeira 7 cartas que eu tirei para a primeira pergunta, porque, de certa forma, vai agradar ao todo. Não é só especulação, nem falar de se vai sair, não vai sair, não. São perguntas que eu selecionei de uma forma que agrade e que todo o povo tem interesse de saber. A primeira pergunta que eu já coloquei aqui é se a economia vai gerar mais empregos e se o Brasil crescerá. Quer dizer, as cartas que saíram, 7 de copas, a carruagem, 2 de espada, a papisa, 5 de espada, 6 de ouros e 6 de copas. O tarô ele responde assim, ele responde que sim, que tem sim todo um dilema, todo um peso. O 7 de copas, ele fala muito dessa questão desse desafio, né, dessa coisa de ter que enfrentar alguns obstáculos, de ter que até entender que vai ter momentos de altos e baixos, vai ter momentos que vai dar uma parada muito grande. É como se o jogo mostrasse o seguinte, no resumo, sim, o Brasil ele vai dar uma melhorada, ele vai gerar realmente mais empregos, porque o 6 de ouros fecha no resultado. Mas que existe ainda um processo lento de crescimento. Até por essa questão da papisa, que a papisa ela é o quê? Ela é o princípio passivo. E essa energia desse princípio, ele é o quê? Ele é estudado, ele é analisado, ele é bem... A coisa ela vai acontecendo, mas de uma forma lenta. E isso vai surgindo. 5 de espada de um lado e 2 de espada do outro. Deixa muito claro que interferências e vibrações de atrapalho, aquela coisa, vai sempre existir o do contra. Vai sempre existir no meio do caminho pessoas que vão sim, não vão estar satisfeitos, vai ter a demora, o carro quer andar, mas tem sempre alguém ali para travar. Então, essas dificuldades que fazem parte de quem governa, né, que fazem parte desse caminhar, é que vai dificultar o crescimento, dificultar que as coisas realmente elas andem para ter um crescimento. Porém, 6 de ouros é a retribuição, tá? É a prenda, é o presente, é aquilo que vem como resultado, que vem, quer dizer, dentro de todos, de alguns obstáculos, a colheita, ela é positiva. E o 6 de copas na base do jogo traz a energia, essa carta é a carta da saudade, a carta da nostalgia, é a carta que vai ter momentos que muitas pessoas elas vão olhar para trás, elas vão sentir falta de coisas que aconteceram no passado. Então, assim, vai sim ter momentos do governo onde muitas pessoas vão olhar para trás, elas vão sentir falta de algumas coisas que era para ter acontecido, ou a época do Lula, ou a época não sei de quê. Então, vai ter momentos que vai ter comparações grandes em relação ao período de crescimento. Para algumas pessoas o Brasil vai crescer, vai melhorar, para outras pessoas vai ter ainda a energia da nostalgia, para algumas pessoas a lamentação do passado, o apego ao passado, porque a base confirma isso. Porém, de forma lenta e com alguns atrapalhos, sim, o Brasil vai gerar mais emprego e vai melhorar, segundo o que o tarot fala, tá? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta, ela vem se será revelado quem está por trás desses ataques de hackers, né? Se vai ser revelado quem está por trás, quem encomendou, quem fez, ou quem, né? Quem está por trás é essa pergunta que foi colocada. Saiu a força, a estrela, o 7 de espada, o 8 de paus, o valete de ouros, o 4 de paus, já confirmando com o sol na base do jogo. Então, sim, vai ter, vai ser revelado, sim, com o passar do tempo. Os sinais já estão vindo, acontecimentos já estão aí. 7 de espada, ele fala realmente de situações onde
essas pessoas que estão sendo presas vão ser muito acuadas e vão se ver dentro de uma situação de labirinto, de confusão. E isso vai clarear, vai vir à tona, realmente vai ser revelado. Não sei se para todo mundo, mas dentro dentro da justiça, dentro agora me fugiu a palavra, dentro da polícia, dentro das investigações, é isso que eu quis dizer, vai ser revelado sim. O sol afirma, o sol ele revela. O sol ele traz a revelação. O sol ele traz a luz do dia. Então inevitavelmente isso de fato vai ser revelado. Então quem está por trás, o que está acontecendo, por que aconteceu, quem está ali no meio vai sim ser revelado. A passos, não muito rápido, mas as coisas não vejo que as coisas vão demorar muito não. Não acredito que vai demorar muito. Então vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta que vem assim, deixa eu olhar aqui qual é a terceira pergunta. Se a saúde e a educação vão ter prioridade no governo. Então a terceira pergunta é: se a saúde e a educação vão ter prioridade no governo. As cartas que eu tirei, que eu já fui tirando, fui fotografando e fui fazendo o jogo, entendendo. Então assim, se vai ter prioridade dentro desse governo, dentro até o final do governo, ou então dentro das perspectivas do governo, vamos dizer assim, porque a gente sabe que eu jogo para ciclo, eu não gosto de jogar algo muito futurista. E pelo que o jogo fala, sim, vai ter sim assim, tem a prioridade porque o 6 de paus abre com um sistema de movimento com vitória, mas o 10 de espada mostra a ruína, a quebra, quer dizer, não vai conseguir fazer muita coisa pela saúde, não vai conseguir fazer muita coisa pela educação, porque talvez as pessoas que eles vão colocar para administrar, ou dentro, porque tem desvio, não tem como escapar. O próprio 10 de espada é a ruína, o 9 de pau são os obstáculos, a morte são os cortes, são as dificuldades. Então assim, vai ter uma prioridade, né, entre aspas. Vão tentar fazer algum movimento, sim, porque o louco mostra o desejo de movimento novo, de fazer essa movimentação, mas não vai ter grandes mudanças, não vai ter grandes prioridades, ou não vai ter grandes resultados, porque existem interferências que trazem cortes, que trazem obstáculos, que as coisas vão indo e daqui a pouco quebram. Então, assim, para ter uma prioridade, e essa prioridade, ela de fato acontecer, vai ter que ter uma vigília muito grande. E pelo que eu percebo aqui na caída do jogo, isso não vai. É aquela coisa, manda o recurso, tenta fazer o possível, mas está solto. E de vez em quando tem sim as dificuldades que acabam meio que não produzindo de fato do jeito que é para ser. Então, o governo vai dar prioridade, ele pode até ter uma prioridade dentro dos planejamentos, mas os resultados eles não vão ser tão positivos dentro da saúde e dentro da educação. Vão ter melhoras, vão ter movimentos de melhoras. Os enamorados são algumas decisões, algumas coisas que no meio do caminho, essa carta ela, na base do jogo, ela vai mostrar que existem interferências até emocionais, pessoas que não se dão bem, pessoas que não conseguem administrar, tem um bloqueio, nem é tanto financeiro, porque não aparece nenhuma carta de ouros. Então, assim, são emaranhado de incompetência, o emaranhado de distribuição errada. É algo nesse sentido que precisa ser muito bem colocado, tem que ter uma pessoa ali muito dedicada para poder fazer com que essa coisa realmente ande, para que o governo realmente mande o dinheiro e eles, quem está no poder lá dentro, que vai administrar isso, consiga administrar e consiga fazer por onde a saúde melhore e a educação melhore. Infelizmente, o que eu intuo aqui nessa carta da morte é que vai ter cortes, mudanças, sabe? Vai ter coisas que realmente, na educação já teve alguns cortes, não vai ter outros cortes, vai ter algumas mudanças que vão dificultar de fato a coisa, a prioridade, vamos dizer assim, que a pergunta seria essa, acontecer. Então, assim, no resultado, pelo que o tarô mostra,
vão tentar, vão agir, mas tem muita má administração, a coisa não se resulta muito bem. Tem alguma coisa que vem, alguma vitória, mas ela não é uma coisa muito sólida, tá? É isso que o jogo quis dizer. Quer dizer, melhora, dá uma prioridade em um tempo, em um mês, 2 meses, em 6 meses, mas isso não dá uma sequência, porque tem cortes. E a quarta pergunta: se o Bolsonaro, se o presidente, consegue eleger o filho como embaixador. Ele já vai colocar o filho ali para, acho que ser votado, se eu não me engano. E se isso traz o êxito, se o filho dele, que agora me fugiu o nome, vai conseguir, vai ser votado favoravelmente, se ele consegue essa vitória de colocar o filho como embaixador. O que as cartas falam? Existe uma indefinição sobre isso, porque a roda fecha. A roda da fortuna, ela mostra o movimento, esse movimento de causa e efeito. Esse movimento dessa lei mostra que diante dos acontecimentos, diante das articulações, isso pode gerar um retorno de acordo com o que eles vão estar fazendo lá. Então, a roda da fortuna, ela mostra que pode estar tudo pronto para dar certo e daqui a pouco desandar. Eu diria que não, porque o 2 de paus mostra as coisas muito paradas. Mesmo diante do empenho, da vontade, da intenção, tem alguma coisa que vai ter o corte. No presente, dentro dessa intenção, tá? Tem o corte. Eu vejo a desistência, eu vejo o corte no jogo. Eu vejo energias ocultas, quer dizer, vibrações não muito favoráveis. O campo de energia para isso acontecer, o campo vibratório para isso acontecer não é favorável. E se por acaso ele for, provavelmente aconteça alguma coisa que desande, né? Então o jogo ele responde, não tem uma definição pronta sobre isso, porque essa roda está no futuro. Então qualquer coisa, se disser sim pode dar não, se disser não pode dar sim, porque existe toda uma manipulação ainda do próprio tempo, das moiras, de toda essa movimentação. Mas o 2 de paus, olha, no desejo, você vê que o 2 de paus está a postura do homem olhando com a terra na mão, né, com o globo na mão. Quer dizer, um desejo, uma ambição de domínio. Então, diante dessa ambição, provavelmente isso não aconteça, porque o corte lá em cima, eu vejo uma ambição. Eu vejo um desejo de ambição muito grande em conseguir isso. Então, esse rapaz, ele está com um desejo muito grande de obter isso como um certo poder, um desejo de poder. E o corte se afirma aqui. Então, eu acho que isso não acontece. Eu acredito que não. Tá? Como o tarô, por que eu resolvi colocar o tarô? Porque o tarô, ele vê os movimentos, né? Ele vai colocando os movimentos que estão no presente. E automaticamente, esse movimento, a gente vai ver como é que a pessoa está lidando com isso. E os resultados que isso pode acontecer. Que pode vir, que está predisposto a acontecer. O baralho comum, hoje a minha cigana não autorizou eu abrir, então eu vim abrir o tarô para fazer as 5 perguntas, enquanto eu tô com esse tempinho aqui pra gente fazer. E a quinta pergunta saiu: qual o resultado dessas reformas para o povo? Qual o resultado, vamos dizer assim, de uma forma imediata, de uma forma futurista, mas vamos ver qual seria, o que é que o tarô responde. O tarô respondeu o seguinte: existe, sim, claro e evidente, um desejo muito grande de fazer essas reformas pela a questão financeira. Você vê que o diabo abre o jogo. O tarô, ele é até mais profundo, porque ele diz assim, aparentemente existe uma preocupação com o futuro dos nossos jovens para poder se aposentar. Porém, o diabo e o 8 de espada não mostra isso. Tá? Eu sei que vai ter pessoas aí que vai dizer assim, ai, você tá sendo contra, ai, tá falando besteira. Mas eu já tô dizendo o que eu tô lendo no jogo. E o tarô diz que existe um grande egoísmo. Por mais que as pessoas dizem assim, ai, tá falando, mas não sabe. O Brasil precisa dessa reforma. Sim, o Brasil precisa da reforma. Mas a pergunta é, qual será o resultado dessa reforma para o povo? E o tarô tá respondendo que o diabo e o 8 de espada mostra perto desse rei de espada que o interesse real não é um interesse pelo futuro, é um interesse pessoal.
de vitória pessoal, de ganância, de desejo de mostrar que pode, que faz, que... Então isso aqui pode ser o Paulo Guedes, pode ser o presidente, que esse homem representa por um desejo, dentro do próprio rei de espada, que é um rei orgulhoso, de fazer algo que ele acredita que tem que ser feito, que deve ser feito, que precisa realmente ser feito, porém existe essa energia do diabo, essa energia do orgulho, da ganância, do desejo de ter poder, de mostrar que pode, de ficar... Não é o interesse pessoal que o jogo fala, não é o interesse do todo, do coletivo. Por mais que as pessoas digam, é o interesse do coletivo, eu estou lendo cartas, gente, eu não estou dando minha opinião aqui, não. É tanto que eu me espantei quando eu tirei o tarô, que saiu essas duas cartas no início, na entrada do jogo. Aí aqui mostra que sim, que aí já vem o mundo com o 3 de paus e o 2 de ouros. É o início, mesmo diante desse desejo, de essa ganância, essa coisa de querer economizar dinheiro para colocar nos cofres, para poder resolver as coisas por um interesse do ego e tal, por energia de poder. Isso aqui, o tarô, porque o tarô ele vai mostrando como é que é a alma da pessoa, a pessoa que está em questão, ela está realmente reagindo ou quais são as intenções dela. Então, ele faz uma leitura da alma, para quem não conhece, antes que bombardeie aí com o questionamento de me xingar. Então, o tarô está vendo o que está por trás. Porém, os resultados vêm na segunda etapa do jogo, nas 3 últimas cartas que vêm para o futuro, mostra que sim, que esse resultado trará realmente o fechamento de um ciclo e um começo de uma nova fase. O 2 de ouros, ele é uma carta que fala da limitação, do começo, do trabalho que é começado. Então é o trabalho de formiguinha, realmente, até o povo conseguir ver o resultado positivo disso. Então é sim necessário, é sim positivo, existe brigas de egos, existe segundas intenções nisso aí, que eu também não estou aqui para questionar isso. Existe sim, tem conflitos, vai ter dificuldades ainda até conseguir concluir isso, mas que no resultado, né, o resultado do 2 de ouros é o trabalho de formiguinha necessário. É o diminuir, é o puxar daqui, é o puxar daqui, até as pessoas irem se acostumando com isso. Essa reforma, se ela vai ser boa para o povo, lá na frente, né? Lá na frente, diante do tempo, e isso muito lentamente. Logo de imediato, não. Logo de imediato vai ter conflitos. Ainda vai ter conflitos com isso, desse negócio dessa reforma. Ainda não vejo. Já passou, já voltou, mas ainda tem um 5 de paus aqui, ainda tem um conflito interno de pessoas que entrarem em acordo, de pessoas que concordarem. Ainda existe um conflito aqui de pessoas que não sabem se realmente está gostando muito dessa ideia e tudo. Então, assim, resumindo, o tarô, para quem não conhece a linguagem do tarô, porque raramente eu jogo tarô, eu jogo mais o cigano ou o baralho comum, ele fala de uma profundidade, gente, do que está por trás, do que está nos bastidores, do que está profundo. Ele não vai logo falando os resultados de uma linguagem mais adivinhatória como o baralho comum e o baralho cigano, que tem uma linguagem que dá para você fazer as previsões e resultados e pronto. O tarô ele tem uma linguagem que ele vai vendo, porque ele vai analisando. Quando você joga o tarô de forma mais... Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Aquela pessoa não vai, no resultado ela não vai fazer aquilo. Então a linguagem do tarô, ele tem que ser observada. É o que ele está querendo dizer em sequência. Então, assim, ele está querendo dizer que existe. Por mais que a gente pergunte de forma objetiva, ele conta uma historinha. Ele vem dizendo que existe, sim, algumas intenções e existe um resultado nessa situação. No meio do caminho tem umas confusões, uns resultados, umas brigas bem pessoais, uns interesses bem pessoais, porém, num todo... Ele trará, sim, um benefício no futuro, sim, com o 2 de ouros, que é o começo do trabalho de formiguinha, do grão em grão, das pessoas no futuro ter esse benefício. Hoje eu posso dizer que ninguém vai ter esses benefícios, né? O benefício vai ser lá nos cofres públicos, que vai dar uma melhorada, vai dar uma diminuída. E no futuro é que outras coisas vão vir para os nossos filhos, ou até a gente mesmo que quando se aposentar, poder ter alguma vantagem. É isso que o jogo fala, é isso que o jogo está respondendo. Espero que tenha sido claro as 5 perguntas. Aproveitei um tempinho aqui, estou fazendo de coração esse jogo,
tá? E também já aproveitando, também avisando que para quem não sabe ainda, eu já fiz o curso de baralho de arcanos menores. Curso não, minto. Videoaulas de significados e explicações. Então, os arcanos menores, eu tenho a apostila de arcanos maiores, que lá na apostila vai ter métodos. E eu fiz agora os vídeos aulas sobre explicações de carta por carta dos arcanos menores. Então, quem quiser adquirir, entre em contato comigo. São links de vídeos, né? São links de vídeos explicados, né? Bem explicados cada carta, bem didaticamente, bem da forma didática, bem de uma forma direcionada, bem apurada para você entender o significado de cada carta, sem ter que ler muitos e muitos livros e no final das contas ficar embaralhado. Eu peguei meu conhecimento e coloquei em cada carta, para que a pessoa consiga entender o que a carta quer dizer e consiga interagir com aquilo que eu estou passando, né? E, gente, até, né, agora a próxima previsão, quando tiver, e também todos os dias de segunda a sexta, a carta do dia, e todo domingo a carta da semana. Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser.